Olá, está começando o Retrato pela TV Assembleia, a TV do Povo do Maranhão. Conosco hoje, ela, budovicense com coração em Coroatá, Maranhão, formou-se em comunicação social, tornou-se em relações públicas, é filha de Ricardo e Tereza Murá, mãe de Paola, está entre as deputadas mais belas do país, tem personalidade forte e polêmica como ela só, inaugurando a bancada feminina no Retrato, hoje conosco, Andréa Trovão Murá, a deputada Andréa Murá, pelo PMDB. Que alegria tê-la conosco, Prazer, Maria, estar aqui com vocês. Prazer enorme estar aqui, a TV Assembleia. A senhora é sempre comunicativa, optou pelas relações públicas, pela comunicação social. Realizou algumas coisas na área? Eu fazia direito, fiz vários períodos de direito, aí depois eu sempre gostei muito dessa área de comunicação. Aí decidi fazer comunicação social, relações públicas mesmo, eu queria relações públicas. E aí fui morar em São Paulo, me formei em São Paulo, depois trabalhei em São Paulo, eu tive minha filha lá. Aí depois que eu vim embora para cá de vez, porque aqui que é o meu lugar, eu sempre gostei de morar aqui. Como é que foi o seu histórico escolar? Quais são as lembranças que você tem dessa época? Na verdade, assim, cada fase da minha vida foi um pouco diferente. A minha infância, até os 9 anos de idade, eu estudei aqui em São Luís. Depois, quando meu pai foi eleito deputado federal, estudei no Reino Infantil. Aí, quando meu pai foi eleito deputado federal, fui embora para Brasília, e lá estudei na escola americana e depois no INEI, perto de vir para cá, a escola americana bilíngue. E o INEI foi mais na época de voltar para estudar numa escola comum, no sentido de não ser bilíngue. Aí, depois vim para São Luís, vim morar em São Luís. E aí, depois que cheguei aqui, estudei no Pitágoras. E depois do Pitágoras, aí fiquei estudando aqui, mas fiz vestibular, passei em São Paulo, estudei, me formei na FAAP, na Fundação Armando Álvares Penteado. Sempre se adaptou bem, desde criança, a essas mudanças? É engraçado que a gente nunca termina encarando como mudança. A mudança maior assim, que eu tive, lembro que foi pequena, eu indo para Brasília, que era completamente uma coisa diferente daqui. Na transição de colégio, faculdade, teve esse olhar político se acentuando? Quando foi que você teve essa percepção de política? Opa, eu estou me interessando por aqui. Não, foi mesmo na minha casa. Eu convivia diariamente com meu pai falando de política 24 horas por dia. E tem gente que acha muito chato, né? E eu nunca achei. Eu adorava ver ele falar, eu adorava acompanhá-lo nos comícios, eu ia para os interiores, e eu sempre gostei muito dessa comunicação desde criança. Com o povo. Eu lembro nessa época, dava para a gente dar os bótons, a gente participava de tudo, da camisa. Então, eu sempre fiquei criança, para uma criança, aquilo é muito divertido. E a minha maneira de ficar naquele meio que eu gostava era muito com isso. E aí eu fui crescendo e eu sempre gostei, das filhas do meu pai e da minha mãe, que são 3 mulheres, eu acho que fui a que mais me identificava com essa coisa do meu pai com a política. Por exemplo, meu pai ia para o interior fazer um comício. Você está em qual ordem nas irmãs? Eu sou a segunda, sou do meio. A do meio, dizem que é o mais problemático, né, não? Não sei, Não, eu sou a mais nova de 3 irmãs, então eu também tenho uma irmã do meio. Não, mas sabe o que acontece? Eu fui meio que caçula um tempo, porque a minha irmã mais nova é mais nova do que eu, quase 10 anos. Então, não tem, lá em casa nunca teve assim, esse tipo de problema. Não. E essa herança, pai, deputado, experiente, secretário de Estado da Saúde, assumiu cargos públicos importantes, a mãe também prefeita de Coroatá. Essa herança, você recebeu como uma imposição à política ou foi algo naturalmente? Eu que pedi. Na verdade, eu comecei, todo mundo acha que eu comecei agora, mas não, eu fui candidata a prefeita de Coroatá em 2003. Com que idade? 22 anos. Novinha.
E eu que quis, assim, eu sempre quis. E inclusive naquela época, meu pai era candidato a prefeito aqui em São Luís, e eu ia para Coroatá, e ele ainda ficou, minha filha, deixa para depois. Não, você vai ter um candidato, vai ser, ou seja, para ganhar ou para perder. Eles receberam bem? Coroatá, eu sou apaixonada por Coroatá, e eu creio que boa parte de Coroatá... Mas papai e mamãe também, puxa... É isso que eu quero para a vida da minha filha? O meu pai gosta muito, ele acha que ele... porque é o tipo da coisa, a gente também não pode ter uma vida, encarar a política como se ela fosse uma profissão sua, ou seja, é isso que você vai ser a vida inteira, você vai ter que ter alguma coisa paralelo a isso, você não pode... como um projeto de vida. Como um projeto de vida, eu sou totalmente contra isso, inclusive eu acho que eu não sei ficar, como vou te dizer, muito tempo, por anos a fio, fazendo a mesma coisa, se não tiver algo novo, que me impulsione, que me mova, acreditar, uma ideologia, uma coisa. Eu acho que eu jamais conseguiria passar 30 anos numa bancada aqui. Eu tenho que ir para fazer outras coisas e eu volto. Eu acho que eu não conseguiria, porque eu acho que senão você se torna não contra as pessoas que o fazem, mas eu acho que quando você... eu gosto muito de ter desafios, então... Hoje, aqui, é um desafio para mim. Eu não sei se daqui a 10 anos será um desafio para mim. Se eleita eu fosse, não sei. E o que é que você acredita, deputada? Quais são os seus ideais? Eu acredito que a política, quando todo mundo me pergunta muito o que é que você... Porque as pessoas perderam muito a fé na política, né? Hoje, quando você fala na política, as pessoas não têm fé, as pessoas não acreditam, as pessoas, ladrão, político, a política não resolve nada. E muito pelo contrário, eu acredito que a política seja realmente a única forma de transformar o mundo, de transformar a vida das pessoas. Se existissem realmente mais políticos comprometidos com isso, eu creio que realmente faria uma grande diferença na vida das pessoas. Mas hoje realmente está uma coisa difícil do povo, realmente ter acreditar nas pessoas. Dar credibilidade aos políticos. Que as pessoas também estão decepcionando muito o povo. A gente torce para que esse quadro atual seja transformado, né? E pelo fato dessa herança política tão forte na sua vida, você sofreu preconceito, sofre algum tipo de preconceito? Não, preconceito... Eu nunca gostei muito de me fazer de coitada ou eu estou sendo perseguida demais. Eu não gosto porque termina que você vai ficar de coitada e eu não combino no papel de coitada. Então eu sempre dou um jeito de me reerguer, levantar e recomeçar. Lógico que existem problemas que você precisa enfrentar, mas eu os enfrento com muita tranquilidade porque procuro entender de tudo que se trata. Então, por isso que realmente muitas coisas eu falo com muita autoridade, porque realmente eu busquei aprender, busquei me inteirar das coisas e de determinadas situações para fazer, nesse caso, do meu mandato, o melhor mandato que eu puder fazer. E embora seja um primeiro mandato, né, você tem se firmado na casa como uma personalidade da atual oposição. Né? A André é sempre boa de briga, assim, seja na política, seja na vida pessoal. Tem que ter uma personalidade mais firme, mais polêmica mesmo, para poder fazer uma oposição eficaz, não é? Eu acho que se você for tentar fazer uma oposição, principalmente, porque eu acho que são realidades. Hoje o Maranhão vive uma outra realidade e talvez eu sinta a necessidade de... às vezes agir com mais firmeza, de falar com mais firmeza. E também eu sou muito transparente naquilo que eu penso. Se tiver que eu falar aqui com um deputado alguma coisa, eu vou para a tribuna e eu vou falar para ele. Eu não tenho muito esse problema. Mas também não que na hora que eu saio desse plenário, eu sei que isso aqui é o meu trabalho e que fora eu sou completamente diferente. Mas aqui é o espaço que eu termino agindo como eu acho que deve. Dar uma visão da outra face da moeda. Justamente, né, até porque realmente eu acredito naquilo que eu estou falando. Então, às vezes eu me revolto muito. Mas é o que eu sinto. Então, quando você vai falar de alguma coisa que você se revolta, que você é contra, que você não aprova,
a gente termina se deixando, deixa as emoções, né, aflorarem, deixa... E eu sou muito transparente, eu acho que mulher também tem muito esse lado. É diferente, às vezes a mulher ela é mais sensível para certas coisas, mas também nunca gostei desse negócio, mulher sexo frágil, não, comigo isso não cola. Desse tempo de criança, né, vivenciando essas campanhas políticas, as campanhas eleitorais que vêm mudando tanto, né, ao longo dos anos, por causa da nossa lei, que também muda muito, quais são as histórias assim, mais pitorescas, as lembranças mais divertidas? Conta uma história inusitada para a gente desse tempo. Não, a política lá na minha casa começou da seguinte forma, porque às vezes as pessoas acham, o meu pai, não, começou com o meu avô, pai da minha mãe, que colocou o meu pai na política. É engraçado. Meu avô, Vitor Truvão. E eu também, desde pequenininha, ele antes de morrer, e sempre ele dizia, ele falava para mim, minha netinha vai ser política. Essa não tem para onde. Minha filha, você vai correr, mas você vai acabar na política. E aquilo eu ria, às vezes achava engraçado, mas terminou que depois eu fui candidata a prefeita, pedi para o meu pai, todas as 2 vezes que eu fui candidata, eu falei, eu quero ir. Ninguém me impôs, ninguém me pediu, não, eu quero ir. Eu perguntei agora na campanha de deputado estadual, você vai ser candidato? Não, eu não vou ser candidato, então eu quero ser candidata. E ele? Você vai ser candidata. Orgulho do papai. Eu, desde novinha, desde muito pequena, eu sempre transitei, sempre acompanhei meu pai, minha mãe, minha família sempre teve meu avô casa em Coroatá, meus pais, então a gente estava sempre ali pela região, não só Coroatá, mas como toda a região, Alto Alegre, Coroatá representa para você? Tem também um papel nessa Coroatá tem um infância? papel muito importante na minha vida, é uma cidade que eu me sinto como se eu estivesse em São Luís, é minha casa também. Você gosta de interior também? Eu adoro. Eu adoro o interior. e eu me incorporo, eu adoro o que tem no interior, sabe assim, eu gosto. Principalmente eu acho que o calor humano das pessoas, você sentir tudo aquilo, eu gosto muito também de ir, às vezes, até para observar. Porque senão não tem como você... Sentir as pessoas. Às vezes eu noto que... Às vezes eu vejo algumas pessoas falando e não conhecem as realidades. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem aqui. Às vezes muita gente não entende a questão do Bolsa Família. Por exemplo, lá no Sul, ninguém entende. Aqui eu já não estou falando do Lula ou da Dilma, não é isso. Mas quando você presencia, você vai ali numa casa de barro, com o telhado de palha, criança não tendo uma bolacha para comer, te pede uma bolacha para ela comer. São coisas que te tocam o coração. Então você às vezes não tem como julgar um programa desse para uma família dessa. Você entende? Ou então Minha Casa Minha Vida, que vai dar a chance de pessoas que nunca imaginaram poder ter uma casa própria. Mas eu acho que precisa de fiscalização. Mas por que isso acontece? Acentuadamente aqui no nosso estado. Por que a gente não desenvolve maneiras dessas pessoas, estando ali onde elas estão, né, se tornarem doutores da terra, né, aprenderem uma atividade que possa tirá-los dessa pobreza extrema? É um sonho que eu tenho, ver o Maranhão longe dessa pobreza extrema. Porque o que começa do quê? Porque a gente vai, né, a gente pega a esfera das prefeituras e aí você vai, aí tem o governo, ou seja, são 2 lados, às vezes você vai, eles não têm chance. Às vezes, muitas das vezes eles não têm chance, é falta mesmo do trabalho, às vezes não é vontade de trabalhar. Isso eu não estou generalizando, porque tem gente que o programa facilita tanto a vida. Talvez até de ensinar como trabalhar. É isso que eu estou dizendo, porque aí uma prefeitura, ela tem como ver maneiras de proporcionar para essas pessoas aprendizados, para elas saberem lidar com a terra, para plantar, para colher, e o governo também de ajudar nisso tudo. Mas eu nunca perco a fé, eu acho que uma hora o nosso Maranhão, ele vai ser um estado que tem um futuro aí pela frente grandioso. Se Deus quiser. A gente está passando por uma turbulência, acredito eu, mas eu acredito no Maranhão. Eu também.
Eu também. Deputada, eu fiquei muito preocupada de que maneira eu viria vestida, porque para não destoar da sua elegância. Eu quero até lhe confessar algo, que eu e minhas colegas, a gente sempre dá uma espiadinha na sessão plenária, quando você sobe a tribuna, para a gente ver o look do dia, né? E a minha filha, que é adolescente, ela te segue no Instagram para ver os looks da deputada Andréa Murat. Então, assim, você é uma pessoa que gosta de moda, né? E está sempre muito elegante. E esteve bem vestida até quando posou para Playboy. Conta como é que foi essa história, essa experiência. Da Playboy? Playboy de roupa, viu, gente? Foi um susto. Eu nunca imaginei isso. A Virgínia, que recebeu a ligação do Sérgio Xavier, diretor da Playboy, dizendo que eu tinha sido escolhida a deputada mais bonita do Brasil. Imagina só, tantas deputadas bonitas aí. Mas tudo bem. Aí recebi o convite quando me disse, mas queria para você tirar uma foto. Eu, o quê? Eu tomei um susto, Playboy, porque eu não quero. Mas aí depois você abre a sua mente, aí você vai ver o que tem isso demais. E era até no sentido de uma visibilidade para o Maranhão também, da minha voz, ou seja, eu estava tudo bem ali, mas eu queria mostrar que eu era mais do que aquilo. Que consome a revista, né? Ou seja, a minha visão foi mais essa. Do que uma mulher bonita. Para mim é isso, eu queria mostrar que por trás daquilo ali existia alguma coisa. E eu acho que eu tenho conseguido mostrar. É uma prova que a mulher pode ser bonita e competente, né, ao mesmo tempo. Essa questão de beleza eu acho realmente muito relativo, porque tem pessoas que a gente acha muito bonita, tem outras que a gente não acha. Eu vejo deputadas muito bonitas, então, mas agradeço, né? Temos sim deputadas muito bonitas. Gente, o papo está muito bom, não sai daí, porque a gente vai fazer uma pausa e o Retrato volta já com a deputada Andréa Murat. Até já. Estamos de volta com o Retrato, hoje aqui conosco a deputada Andréa Murat. Deputada, como é que foi a campanha eleitoral para o Legislativo para você? Foi fácil, foi difícil? Não, a campanha em si, campanha não é uma coisa muito fácil, no sentido de você ter cada hora de estar no lugar. Às vezes é cronometrado. E isso eu não gosto de nada com cronometrado, porque às vezes eu quero conversar mais, eu quero ficar mais, eu sou muito assim. Mas você realmente tem um tempo que você precisa, às vezes, acompanhar a agenda do candidato a governador, você precisa estar acompanhado de outras pessoas, então você precisa realmente seguir uma agenda. Mas eu, quando eu fazia a minha agenda, eu realmente ficava mais tempo nos lugares, porque esse é um jeito muito particular meu. Uma oportunidade de viajar muito pelo Maranhão? Quer dizer, eu viajei muito e você conhece realidades que você nunca imagina que você vai ver. Então eu vi de tudo. Eu vi de tudo um pouco, vi coisas muito engraçadas, chorei outras vezes. Mas é um ensinamento de vida. E campanha tem a alegria da campanha, de você estar fazendo campanha, de você acreditar no seu projeto, de você acreditar no que você está fazendo, mas também tem um outro lado que você vê muita tristeza e muita dor. Então, é ali que você tem dias que você está mais emotivo, mas tem dias que você está super alegre. Bastante, né? Eu senti, por exemplo, uma das coisas que eu senti muito, eu nunca tinha ficado afastada da minha filha, e ela não podia me acompanhar sempre. Eu tenho uma filhinha de 7 anos, e para mim, eu não era muito acostumada a viajar sem ela. Só que eu não podia sacrificar minha filha escola o tempo inteiro, né, com campanha. Quando eu podia, eu levava ela para Coroatá, ela ficava na base em Coroatá, enquanto eu ia para os outros municípios. Mas tinha municípios que não tinha a menor condição, que era muito longe. E aí foi quando eu até me acostumei, foi bom até um pouco para ela também, que aí já cresce um pouquinho, já fica mais independente, mas eu sofri. Com a saudade da minha filha só. Mãe, que mãe não sofre, né? Mãe sofre, né? É verdade. Seu pai esteve na presidência da casa
E houve cogitações do seu nome para a presidência da casa? Eu fui, na verdade, candidata à presidência da Assembleia, mas como uma forma de protesto contra o governo. Não contra o presidente, não contra o nosso presidente hoje, mas como uma forma de protesto ao governo. Então, foi uma forma de chamar a atenção das pessoas de que essa casa não poderia ficar submetida ao governo. Então foi isso, nada contra um deputado daqui, jamais contra o nosso presidente Humberto, mas realmente foi a forma de oposição, de me firmar aqui e de também mostrar por que eu vim parar aqui. Hoje, seu pai é um conselheiro, é um mentor? Meu pai é mais um conselheiro, inclusive estava falando com ele agora há pouco, nós estávamos conversando. Meu pai, ao contrário do que muitas pessoas acham, ele não tem esse domínio do meu mandato como todo mundo acha, como todo mundo pensa. Alguém acha que pode dominar essa mulher? Ele disse isso. Mas as pessoas acham, e erroneamente acham, que tudo que sai da minha boca é porque o meu pai me disse para eu falar aquilo. Imagina só, tem coisas que eu falo que meu pai fala: minha filha, pelo amor de Deus, você tem que ser mais tranquila, você não pode. Aí ele na mesma hora fala: mas é mulher é assim mesmo, não tem jeito. Eu falo assim: me deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Mas meu pai é a pessoa que realmente, se eu preciso me aconselhar, como é que eu não vou? Eu acho que eu tenho deputados aqui, colegas meus, que falam: Andréia, se eu tivesse um pai que tivesse essa experiência toda, eu ia sugá-lo o máximo possível. O meu pai é a pessoa que realmente, em relação a tudo na vida, não só em relação à política, se eu estou me sentindo mal, se minha filha precisa saber o que é que tem alguma coisa, uma manchinha na perna, ele é que é o salvador. Mas em relação à política, nós conversamos muito. Temos, às vezes, posições divergentes, ele às vezes pensa uma coisa, eu às vezes penso outra, mas isso às vezes até raro, porque nós temos opiniões muito semelhantes, jeito muito semelhante de ser. Mas quando temos, e é normal, nem todo mundo pensa igual sempre, e é bom que isso aconteça. Outro dia foram perguntar para ele estava me contando, foram perguntar para ele: você controla a sua filha? Aí ele falou assim: minha filha, ela tem a vida dela, ela me ouve, mas controlar ela, não vem com essa para mim que não tem isso. Você assumiu essa missão de fazer a oposição. O que a gente pode comentar, que embates, que discussões aqui na casa a gente pode trazer agora para comentar? Eu sempre estou trazendo problemas que eu acho que são importantes. Eu gosto muito de trazer, na verdade, problemas que eu sei que afetam a população. Então, geralmente, e principalmente quando eu conheço a realidade. Então, por exemplo, o que mais afeta a população é na área da saúde. Então, é isso que, quando eu falo realmente da saúde, eu me revolto muito. E aí que são travados os maiores embates, porque se você está fazendo uma crítica a algo que está acontecendo, de uma UPA que não está funcionando, que não tem gases, que não tem medicamento, um hospital que ficou sucateado, você não vai falar isso porque a pessoa chega e vai querer falar do seu pai. Ou seja, eu sou deputada, meu pai não é deputado, quer chamar meu pai para conversar, chama ele aqui numa audiência, ele vai te explicar. O meu papel como fiscal do povo, eu estou cumprindo. Então, eu já tive embates grandes aqui, e os maiores embates sempre, geralmente mais na área da saúde, e também combatendo o governo, que eu acho que não é o que o povo esperou. E o que você gostaria de já ter realizado através das comissões que não foi possível? Principalmente eu sou da Comissão da Saúde desde que entrei aqui na Assembleia, é de fiscalizar os hospitais. Vamos nas UPAs, vamos nos hospitais, vamos colocar, e não é contra, não é para mostrar só o que está errado. Que está errado, não é nem isso. Fazer o seu papel de deputado. É para que o governo possa corrigir. Não é para você ir lá só mostrar o que está ruim para o governo, para desmoralizar o governo, não. É para você levar para depois os deputados, até os próprios governistas, poderem ter e conversar com o secretário, com quem resolva, para poder resolver a situação para o povo. Como uma das 6 representantes da bancada de mulheres na casa, as nossas deputadas,
Como é que você tem visto todas essas questões envolvendo mulheres atualmente? Feminicídio, assédio, como é que você tem recebido tudo isso? É lamentável que não tenha mudado muito essa realidade, né? A gente vê que nós avançamos muito, as mulheres avançaram muito, hoje estão em grandes cargos, estão em grandes empresas, tivemos até uma presidente mulher, mas o número ainda é muito reduzido. Você vê aqui, você tem um parlamento de 42 deputados, onde só 6 são mulheres. Essa questão, mas também é isso que digo, nunca gosto de colocar a mulher como sexo frágil, de vítima. Não, eu quero que as mulheres resolvam, por exemplo, a questão da política. Entrem na política, vamos entrar na política, ou seja, se tem mais homens é porque também não tem poucas mulheres concorrendo, vamos concorrer, vamos tentar botar um pouco da nossa sensibilidade também no meio político. Em relação ao que você falou sobre feminicídio, sobre estupro que anda, que aconteceu inclusive agora, né, que é o estupro com a morte, né, que o feminicídio é muito isso. Eu acho sinceramente lamentável que isso ainda ocorra, porque eu acho que um homem que pensa que pode fazer isso com uma mulher, ele ainda está na época das cavernas. É um verdadeiro absurdo. Ou seja, quem dá o direito a um homem a assediar alguém, a passar a mão numa mulher, a estuprar uma mulher? Então, eu acho que são os pensamentos da sociedade, uma sociedade extremamente machista, onde os homens ainda não aprenderam a respeitar as mulheres como elas devem ser respeitadas. E as mulheres, por sua vez, precisam também se impor. Impor, eu não digo na situação, eu digo se impor. Não sendo superiores, mas igualmente competentes. Justamente. Igualmente dignas de respeito. De respeito, você tem que se impor na vida, você tem que se impor. Porque senão essas coisas vão acabar sempre acontecendo. Até porque você também não tem, você vai pegar uma menina frágil com um homem muito mais forte, ele vai fazer isso. E quantas mortes vão acontecer mais, quantas coisas horríveis vão acontecer mais, quantos lares vão ser destruídos ainda por conta desse absurdo. É um absurdo. E a gente também tem uma lei onde facilita muito ainda as coisas acontecerem, né? Você vê, as pessoas matam as outras, né? Estupram, matam, fazem tudo, e depois de 5, 6 anos na prisão, ele vai embora para casa. É um absurdo. O Brasil precisa mudar. Absurdo. A gente está falando de política, de governo, de oposição. O que mais te incomoda no governo atual? O falso moralismo, o olhar que não é atento para as necessidades do povo, mais para perseguir seus adversários políticos. A falta de conhecimento do que foi deixado para manter e a falta de vontade realmente de fazer um Maranhão diferente. Ou seja, falaram tanto em mudança, a mudança não aconteceu. A mudança foi para pior. Decepção para as pessoas que esperavam que realmente nós fôssemos ter um Maranhão grandioso pela frente, quando na verdade não é isso que está acontecendo. Deputada, você acha que o nosso sistema é considerado falido e todos nós que estamos nele, direto ou indiretamente, estamos fadados a isso se não tivermos uma atitude nesse momento de divisão de águas no nosso país? Eu acho o seguinte, que nesse momento no país não tem como ter nenhum tipo de reforma, nem da Previdência, nem política, nem tributária, porque ninguém ali está tendo condições morais. É uma crise moral. É uma crise moral, o país vive hoje uma crise moral. Então ninguém hoje, até o presidente da República, ele não foi eleito pelo povo. Você fazer reformas profundas na vida das pessoas com um congresso daquele,
É complicado. Muito complicado. Ou o meu ponto de vista era uma constituinte. Uma nova constituinte. Uma nova constituinte e que os constituintes não pudessem ser candidatos numa próxima eleição, porque também é muito fácil, você vai ser constituinte, beneficiar e você vai ser deputado depois. Não, é outro nível, porque a de 88 foi assim. Mas eu acredito que é a única maneira não tem. Hoje, no Brasil, do jeito que está, do jeito que o Congresso está, do jeito que a presidência está, e o presidente é do meu partido, nada contra o Michel Temer, mas não tem condições morais para fazer mudanças profundas na vida dos brasileiros. Não tem como ser feito. Como é que é o seu relacionamento com o PMDB? Às vezes um pouco tumultuado, porque tem visões um pouco diferentes. O PMDB está aí há muitos anos da mesma maneira. Eu acho que ele tinha que ver o seu novo quadro, valorizar mais o seu novo quadro, porque hoje em dia as pessoas que não conseguem enxergar o novo é uma coisa complicada. Mas me dou muito bem com o presidente do meu partido, João Alberto. A gente tem às vezes essa divergência, são visões diferentes, mas temos que respeitar, porque cada um tem a sua visão. Eu não posso querer comparar uma pessoa de 80 anos. Isso é democracia. Comigo, que tenho 35, que são pensamentos e visões diferentes. Mas eu acho que todo mundo tem que entender hoje os dois lados. Tanto nós temos que respeitar a visão do partido antiga, mas eles também não podem esquecer que o povo espera o novo, que o povo quer mudança. Então, se o nosso partido não acredita no potencial, isso não só o meu, eu já estou falando de todos, não acredita no potencial do seu quadro novo, é muito complicado a política hoje. E esta é a deputada Andréa Murat. Eu quero lhe perguntar, deputada, se Andréa Murat também é doçura, mas vamos aguardar o próximo bloco, que a gente vai falar de sentimento, a gente vai entrar na intimidade da deputada e conhecê-la melhor. Até já. Olá, estamos de volta aqui na nossa conversa muito agradável no Retrato com a deputada Andréa Murat hoje. E eu tinha perguntado se Andréa Murat também é doçura. Quais são esses momentos de doçura? Ai, não, eu não tenho esses problemas assim como as pessoas às vezes acham que eu sou muito... eu fico aqui combatendo, tenho essa Toda mulher postura. Tem seus momentos de doçura, mas eu tenho, quando eu tô com minha filha, quando eu tô com meus sobrinhos, quando eu tô com meus pais, eu tenho. Quem desperta melhor esse sentimento é Paola? É Paola. Conta um pouquinho sobre sobre Paola. Paola é minha vida, Paola é meu amor maior, o melhor presente que Deus poderia ter me dado. Maior realização, ser maior mãe. Realização da minha vida, ser mãe. Uma companheira também, Uma companheira, minha companheira. Então, Paola, na minha vida, é o que há de mais precioso. E até porque você também, a maternidade, ela te ensina muito, né? Ela te ensina a ter um olhar também. Ou seja, você quer um futuro para o seu filho e você pensa naquela criança que você viu como se fosse também, se fosse minha filha. Então, se fosse meu filho. Então, são coisas, a gente quer um futuro melhor para os nossos filhos. Eu acho que a política é muito isso, independente do cargo que você ocupa. A política, ela é você acreditar no futuro. Então, quando eu penso no futuro, eu penso no futuro melhor para minha filha, eu penso no futuro melhor também para as outras pessoas. Eu busco ser um exemplo para minha filha, eu busco ser, tanto, inclusive no meu campo profissional, eu quero que a minha filha tenha orgulho da mãe dela. Ela tem noção, né, da sua atividade parlamentar? Ela já está tendo noção, ela não tinha muita noção. Está com 7 anos, a Paola. Aí ela ficava, às vezes... a idade de perguntar muito, né? Está começando a perguntar muito. Só que assim, quando ela via, às vezes ela olhava, ela estava com a minha irmã assistindo alguma sessão, se ela olhasse algum deputado falando comigo de uma forma mais, aí ela chorava. Briga com a minha mãe. Não briga com a minha mãe, mas ela também vê que a mãe dela briga
bastante aqui nessa tribuna. E agora é muito tranquila, ela estava aqui ontem, trouxe ela aqui, entrou aqui na sessão, depois foi para o gabinete, assistiu. Aí depois ela perguntou, mamãe, por que você estava brigando tanto? E se um dia ela te pediu o que você pediu para o seu pai? Eu quero ir para a política. Eu acho que se for de coração, se for da vontade, que isso tem que partir muito da pessoa, eu vou apoiá-la, porque a gente tem que apoiar os filhos da gente naquilo que eles querem fazer, naquilo que eles desejam fazer. Porque você fazer algo que você não gosta, eu acho que se torna... Você não tem felicidade fazendo isso. Se você trabalhando em algo que você gosta, o seu trabalho não chega a ser um trabalho. Será por isso que você se apresenta, ou pelo menos é recebida como uma ameaça? Não sei. Eu acho que são vários os fatores aí, né? Eu acho que é o fato de ser uma posição muito firme, uma posição dura. Vinda de uma mulher. Vinda de uma mulher, mas que também... Que já conota uma afronta. Aí a gente se depara novamente com a questão do machismo, né? Mas também a minha oposição ela é muito baseada em dados, em fatos reais. Eu nunca subo numa tribuna sem saber o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou dizendo, eu tenho toda uma equipe fiscalizando o governo o tempo inteiro. Então, nada que eu vá falar é algo que eu não tenha conhecimento. Tudo que eu falo, por isso que o governo fica assim às vezes, porque sabe o que eu estou falando, que eu não estou mentindo, que eu não estou inventando. E o papel parlamentar também, esse papel fiscalizador, não apenas legislar, justamente, né, mas observar essas leis, né? Vou te dar um exemplo muito claro. A questão do deputado, né? O deputado ele tem que legislar, fiscalizar, mas e às vezes as pessoas perguntam muito. Eu quero até inclusive esclarecer que às vezes as pessoas perguntam muito da questão dos projetos. Deputado, e os projetos e as emendas para os interiores? Deputado de oposição, e eu vou deixar muito claro, deputado de oposição não tem projeto aprovado. Não adianta, eu posso trazer 20 projetos que eles não serão aprovados, porque a maioria é da base do governo. Mesmo se eu conseguisse aprovar aqui na Assembleia, ele é vetado pelo governador. Eu não tenho emendas, eu faço todo o processo. Destino recursos para tal município. Você deixa frustrado em algum momento, deputada? Deixa, porque as emendas não são para mim, as emendas são para o povo que fica sem os benefícios. Essa Assembleia está muito atrasada ainda, os deputados estão muito atrasados. Por quê? O Brasil, o Congresso já tem emenda impositiva, na Câmara tem a emenda impositiva. Aqui não coloca sequer para tramitar, os deputados não assim, têm medo do governo. Quais são as situações que cabem à emenda impositiva, deputada? A impositiva, o governo é obrigado a pagar a emenda para todos os deputados, independente de quem ele seja. Não é só ele querer, porque hoje o que acontece? O governo dá a emenda para quem ele quer. Se ele não quiser dar para o deputado, ele não dá, como ele não dá para diversos. Tipo, ele retaliar já retaliou vários aqui. O deputado que não apareceu na sessão para votar um projeto importante, aquele não vai receber emenda agora. Tem muito isso. E a emenda impositiva não. Ele é obrigado a dar. Seja para o deputado dele, seja para o deputado de oposição. Mas esse é um recurso? Existem os recursos. Só que ele cabe ao governador, no caso também, o presidente, liberar ou não. E aqui, não. O governador, para a oposição, não libera nada. Você é atleta, né? Quase maratonista. Se cuida muito, né? Corre. Mas houve algum momento da sua vida que você esteve insatisfeita com o peso, com o corpo, falou, vou mudar? Outro dia. Conta sempre. Não, a questão da corrida, eu comecei a correr mesmo por um desafio. Eu queria me superar. Então, eu comecei a correr assim, eu quero conseguir correr. E aí eu fui colocando metas, quando eu vi, eu já estava correndo. E aí eu falei assim, vou correr uma prova de 5 quilômetros. Aí corria de 5, depois eu corri outra de 5, quis baixar meu tempo. Depois eu fui correr uma de 10, aí cansei, depois eu fui querer baixar meu tempo na corrida de 10. Realmente eu tenho um treinamento para corrida,
porque eu sou meia maratonista, mas eu quero correr a maratona agora em outubro. Então, você correr 42 quilômetros, você tem que, né, treinar. Então, eu tenho um treinador. Você já consegue correr quantos quilômetros? Já corri 36. Mas hoje, eu passei muito tempo sem correr. Tanto que isso que eu estou dizendo, eu dei uma engordada. Quando eu paro de correr, vocês sabem, quando vocês me notarem que eu estou mais gorda, é porque eu parei de correr. Então, tem momentos que não dá, nem todo tempo você consegue correr. Por exemplo, se eu tenho uma agenda muito... Eu, em campanha... Tem sempre disposição? Porque, olha, eu juro que eu queria, eu já tentei. A corrida, ela é o esporte mais viciante que eu conheço. Endorfina. Porque eu acordo, às vezes, 5 horas da manhã, quando é dia de eu fazer um treinamento longo, eu acordo 5 por causa do sol. Então, aí eu vou, 5:30 da manhã, eu já estou na rua correndo. Você acorda que horas? Não, eu geralmente treino à noite. Mais fresco também aqui pro nosso clima, é complicado, porque o que acontece? A minha agenda é complicada. Então, eu tenho que adaptar de acordo com os meus compromissos e com a minha filha. Eu não deixo de colocar minha filha para dormir por nada. Então, eu coloco a minha filha para dormir e vou correr. Ou então, eu corro, coloco minha filha para dormir. E tem dias que eu acordo 5:30 da manhã porque eu tenho que correr. É disciplina. Mas teve um tempo também, que eu passei sem correr e eu falo, que infelicidade, porque aí eu já me deixava irritada, eu já ficava estressada, porque aquilo te dá vontade de continuar. Então eu criei agora na minha cabeça, é isso que eu estou te dizendo, de desafios, eu gosto de desafios. Eu já corri o quê? 9, 10 meia maratonas. Eu não quero mais correr meia maratona. Eu quero correr a maratona. Mas eu já disse que depois que eu correr a maratona, eu paro de correr. Olha, só vou ficar Andréa Murat já inspira nos looks, na moda. Eu juro que eu vou pensar com carinho na corrida. Pensa que tu vai amar. Querida, quais são as suas preferências na música, na literatura? Agora eu estou lendo um livro, quero até indicar para vocês, O Homem Mais Inteligente da História, do Augusto Cury. Maravilhoso. Já leste? Que ele fala sobre Jesus Cristo e é uma leitura muito boa. Mas eu gosto muito de biografias de políticos. Eu li outro dia da Margaret Thatcher. Na verdade, de livros, eu vou mais para a questão das biografias. E agora não, agora eu tô lendo esse do Augusto Cury, achei fantástico. Eu quero aproveitar essa deixa, porque outro dia eu faço uns videozinhos ao vivo no meu Facebook, porque eu sempre estudei a Bíblia em casa com minha filha, desde pequenininha. E a gente voltamos a estudar os evangelhos. E eu vi no programa da Ana Maria Braga uma entrevista com Augusto Cury, que ele fala que ele era completamente ateu. E se desafiou a estudar a vida de Jesus. Ele faz isso já há 15 anos. E ele fala tanta coisa linda sobre esse homem, sobre esse político, né? Não é? Quando é que a gente vai entender que Jesus é governo? Não é? Não é? E outra coisa, Jesus eu leio também a Bíblia para minha filha antes de dormir. E que eu acho importantíssima essa questão. E não só, cada um tem a sua religião e a gente respeita. Na minha casa nós somos católicos e eu procuro ensinar para minha filha esses valores. Eu acho muito importante você confiar, ter alguém que você possa no seu íntimo uma inspiração que não decepciona, que não se corrompe, que não está no caixa 2. Uma proteção, algo que você possa acreditar, algo que você está com medo, que você possa orar, que você possa rezar. Então, eu acho importantíssima essa questão da religião. Não falo nem de ir para a igreja. Eu já costumo ir para a igreja, às vezes não vou toda semana, mas eu gosto de ir à igreja. Mas depende da igreja, é isso que eu estou dizendo, depende das homilias, depende de como o padre fala, porque isso também é muito importante para as pessoas, principalmente hoje em dia para os adolescentes e crianças que não têm esse costume todo de ir à igreja. Você pegar um padre que fale a língua que aquelas pessoas vão entender, aquilo chama mais fiéis. Então é por isso que hoje, porque o padre Fábio de Mello hoje está fazendo esse sucesso
todo. Ele tem uma linguagem diferenciada. Existe uma diferença entre ser cristão e ser religioso. Existe. Existe muita diferença. Então é isso. De música que você estava me perguntando, eu sou bem eclética para música. Por exemplo, se eu vou para o interior, eu adoro forró, uma sofrência. Eu gosto de tudo, eu gosto de samba. Passo final de semana, se eu não estou trabalhando, eu vou para casa do meu pai. Você é muito jovem, né, deputada? Eu tenho 35 anos, né? Mas não sou muito de sair. Nunca fui muito de sair, já saí, né? Mas não sou, eu fico mais com a minha filha, mas também se tiver que sair, eu saio. Mas eu geralmente fico mais, são programas mais em casa. O que mais lhe deixa indignada? O que tira André Murad do sério? Injustiça. Injustiça me deixa transtornada. Eu acho que não existe nada pior para uma pessoa do que ser injustiçado, né? Acho que é uma dor que fica e que não volta. Quando você vê casos, eu já sofri injustiças grandes, mas é a gente acreditar que existe um Deus que mostra todas as verdades. Porque a verdade, ela sempre vai vir. Pode demorar, mas ela vem nesse mundo. Porque tudo que Deus faz é para... Não há nada encoberto que não seja revelado. O que significa para você, mulher, ter chegado ao Legislativo maranhense? Eu sinto um orgulho muito grande de ser hoje considerada também uma voz para as pessoas, para o povo, para o meu povo, saber que o povo, quando quer, você não imagina como isso preenche meu coração de alegria quando alguém vira para mim e fala: deputada, só a senhora para falar aquilo na tribuna e me pedir para denunciar alguma coisa. Não tem preço, porque são pessoas que estão depositando em ti uma confiança. Então, você vê que o seu trabalho, que você consegue, através do seu trabalho, ajudar as pessoas, é algo muito gratificante. Então, eu realmente tenho muito orgulho de ter chegado até aqui, e eu sei de onde eu vim, no sentido de que eu não menosprezo a minha história, ou seja, eu vim de uma família política, onde meus pais meu pai é político, minha mãe já foi deputada dessa casa, já foi prefeita, meu avô deputado. Eu tenho uma história política e não me envergonho dela, mas eu também caminho com os meus passos, e eu acho que é esse o legado mais importante que meu pai deixou para mim, no sentido da política. Porque às vezes falam, o pai colocou lá como se você fosse um brinquedo que estivesse aqui fazendo graça. E não é. Você está fazendo um trabalho sério, você está se comprometendo com as pessoas. Eu fui uma das deputadas mais votadas, e são mais de quase 80 mil votos, quase 80 mil pessoas que pensaram em você naquele dia, que acreditaram em você naquele dia. Mas hoje eu também sou deputada de todos os maranhenses que me procuram para defendê-los. Sou deputada de qualquer um. Então, realmente, para mim, é uma tarefa. Não é fácil, mas é muito gratificante. Você paga um preço por isso, você é perseguido por isso, sua família é perseguida por isso, mas também existe o outro lado. São dois lados, é o lado do sacrifício e o lado da recompensa e da gratificação que você tem por fazer o seu trabalho bem feito para ajudar as pessoas. Deputada Andréa, muito obrigada por ter aceitado o convite do Retrato para estar aqui conosco. Eu que agradeço. Suas considerações finais. Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui. Queria cumprimentar todos da equipe, maravilhosos. Queria falar diretamente para o povo do meu estado, que podem continuar me acompanhando, confiando. Estamos aqui firmes, decididos. Vamos continuar com o nosso foco, sem desviar dele, fazendo o que é correto, fazendo o justo. E é para isso que eu estou aqui, para representar cada maranhense
aqui da nossa terrinha. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você que nos acompanhou também de qualquer lugar do estado, do Maranhão e do mundo, pela TV Assembleia Online. Muito obrigada por sua companhia. Até o próximo retrato. Deus nos abençoe.